Muito boa noite, queridos alunos aí do curso de Odontologia, segundo período, disciplina Morfofisiologia Humana. Sejam todos aí mais uma vez bem-vindos ao segundo semestre, né, do curso de vocês. Infelizmente, ainda vamos continuar de maneira remota, tá? Nossa disciplina é uma disciplina mais teórica, né? Mas de vez em quando eu vou estar passando também alguns exercícios, algumas atividades extras aí para vocês, né? Estudos de caso que possam ajudá-los a compreender melhor as diversas informações que nós estaremos abordando. Então, o professor Ricardo, né, tem esta formação. Eu já mandei um videozinho, né, explicando a minha formação para vocês. Nós vamos trabalhar a disciplina chamada de Morfofisiologia Humana. É um palavrão, né, pessoal? Mas não se preocupem não, viu? É bem tranquilo. Morfo, forma, função, fisio, né? Funcionamento da forma, né? Então, morfo vai trabalhar a forma. Seria mais ou menos algo parecido com anatomia, o formato, e fisiologia, a relação dessa anatomia, desse formato com a função. Então é importante trabalharmos, né, em linhas gerais, como o corpo humano funciona. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, quando desculpa, quando um paciente chega para você lá no seu consultório, né, vocês que serão profissionais, futuros, né, dentistas aí, amém, amém, escutei. É, então a pessoa ela não vai só a cabeça, ela vai o corpo todo, né? Então ali não tá só a cabeça da pessoa. Quando você treina lá no laboratório, na faculdade, você treina, né, no início, né, da sua formação, né, num molde, num modelo anatômico. Mas o paciente, quando ele chega nas suas mãos, ele chega inteiro. Ele chega com medo, ele chega, né, triste, com problemas, e você tem que trabalhar esse paciente de maneira integrada, entender que todo o corpo dele está funcionando naquele momento. Isso é importante. Então a morfofisiologia, ela vai nos dar uma pequena noção de como o corpo humano funciona de um modo geral, né? Nós temos 3 aulinhas por semana, é muito pouco realmente, né? Mas nós vamos tentar trabalhar aí os principais, né, sistemas do corpo humano, conforme a ementa de vocês. E, né, começando então pelo sistema nervoso. Por que começando pelo sistema nervoso? Porque é um sistema de controle, é um sistema que coordena todos os demais sistemas do organismo, direta ou indiretamente, tá? Ele também recebe, interpreta e emite respostas a estímulos externos, né? Então, um consultório, né? Um consultório, um local onde você está trabalhando, né? Ali no seu, nas suas atividades diárias, ele tem que ser um ambiente climatizado, ele tem que ser um ambiente bem iluminado, um ambiente aconchegante. Por quê? Porque o sistema nervoso da pessoa, quando ela entra no consultório, né, de um dentista, tem que entender que aquele ambiente ele é receptivo. Por quê? Porque o sistema nervoso do indivíduo, ele se relaciona com o meio, ele responde ao meio. Então, vocês já perceberam que normalmente, quando os consultórios mais modernos, né, sempre tem uma televisão com uma musiquinha, sempre tem, né, uma meia luz, né, um ambiente agradável, né, cores agradáveis, né, um dentista sempre fala baixo, sempre tem um tom agradável de voz. Então, tudo isso colabora para que o sistema nervoso funcione adequadamente, responda adequadamente naquele momento que você está tratando ali do seu paciente. Então, olha o quanto isso é importante, né? Bom, em linhas gerais, o sistema nervoso é o primeiro sistema a ser formado. Isso aqui é só uma revisãozinha de embriologia. Não sei se vocês já tiveram essa parte. Vocês estão no segundo período, né? Acredito que ainda não. Mas a embriologia, ela parte do princípio de que toda célula, né, todas as células do corpo humano vieram a partir de uma, que foi quem? O zigoto. Esse zigoto se multiplicou por mitose milhares e milhares de vezes até chegar, né, numa estrutura como essa.
né? Onde nós já podemos observar aqui dois tecidos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Olha lá, um interno e outro externo, ecto fora, endo dentro. Essa ectoderme, ela vai sofrendo invaginações, formando dobras e canais, né, nessa estrutura embrionária, até que nós chegamos a esse nível aqui, um nível conhecido como a gástrula, né, a fase de gastrulação, que vamos agora começar a fase de neurula, de neurulação, que é esta aqui. Por que é chamada de neurulação? Que é onde ocorre a formação do tubo neural. Tá vendo aqui, ó? Então ele pegou esse indivíduo aqui, isso aqui foi feito uma secção aqui transversal, né? Então fez uma secção transversal aqui e é isso que você está vendo. Então esse canalzinho aqui é o corte que identifica esse canal aqui, longitudinal aqui. Então aqui é o local onde vai se desenvolver o tubo neural, o tubo nervoso, né? Cérebro, né? Cerebelo, todas as estruturas encefálicas, coluna vertebral, nervos, né? E assim por diante. Então é nesse canalzinho que tudo vai acontecer. Depois que tudo isso aqui está pronto, né? Depois que tudo isso está pronto, aí sim outros órgãos começam a desenvolver. Então o primeiro é a estrutura embrionária do sistema nervoso. Por quê? Porque ele vai controlar todos os outros, direto ou indiretamente. Bom, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, ele recebe os estímulos, ele comanda, ele dá respostas, né? Ele armazena informações, certo? Nós dizemos que o sistema nervoso central está localizado no esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? É a coluna vertebral, dentro dela a medula espinhal ou espinal e o crânio, que é o encéfalo. Agora, muito cuidado, tá? Geralmente o pessoal olha esse slide aqui e eles interpretam um pouco errado. Olha só, a coluna vertebral, ela não é o sistema nervoso central. A coluna vertebral faz parte do sistema esquelético, tá? A medula espinal ou espinhal, que está dentro da coluna vertebral, ela sim é o sistema nervoso central. Da mesma forma o encéfalo. O encéfalo é toda a massa neurológica, né, que está dentro do crânio. Então o crânio não é sistema nervoso central. É uma caixa óssea para proteção do encéfalo, tá bom? É bom deixar bem claro isso, porque senão na hora de estudar vocês podem ter problemas, tá ok? Olha só que bacana, ó. O crânio e a coluna. Tá? Então, crânio e coluna são estruturas ósseas do sistema esquelético. Agora, isso aqui é sistema nervoso central. Ó, tá vendo? Ó, encéfalo e medula. Tá? Encéfalo e medula partindo do encéfalo, tá ok? Professor, e esses fiozinhos aqui que o pessoal chama de nervos, né? Vamos falar sobre eles daqui um pouquinho. Só um pouquinho de paciência, tá joia? Então, vamos lá. Outra parte do sistema nervoso é o periférico, né? Então, o sistema nervoso humano também tem essa denominação de periférico. Quem são quem faz parte do sistema nervoso periférico? São esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, tá? Alguns deles, né? Que nós chamamos de vias de nervos, são vias de condução. O que é uma via? Via é uma rodovia, por onde passa um carro, um caminhão, né? Então, vias são nervos cranianos e espinhais, gânglios e terminações nervosas, tá? Então, vias são locais de condução, caminhos de condução dos impulsos nervosos, né? Então, esses caminhos são formados por nervos que partem ou do crânio ou da medula espinhal, tá? Então, existem nervos que partem do crânio e existem nervos que partem da medula espinhal. E existem gânglios e terminações nervosas. Bom, passo a passo, vamos lá. O que é um nervo? Uma estrutura anatômica formada por múltiplos axônios e dendritos neuronais, responsável pela transmissão do impulso elétrico nervoso. Eu coloquei 31 pares aqui, galera,
Mas não são só 31 pares, tá? Você pode até deletar isso aqui, porque existem outros pares de nervos por aí, tá? E nós vamos falar sobre eles. Então, veja bem, um nervo é uma via de condução, obviamente, já falamos, tá? Com axônios e dendritos, né? Vocês já devem ter estudado alguns tipos de células neuronais. Então, o que que é o axônio e dendrito? Só para recordar, olha lá. Então, isso aqui é uma célula nervosa, é um neurônio básico, né? A gente estuda isso desde o ensino médio, né? Então, esse é um neurônio padrão. O que que é um neurônio padrão? Modelo. Ele tem essa cabeça aqui, tá? Que é o corpo celular. E essa cauda aqui, que é chamada de axônio, ó. Então, daqui para cá, essa cabeça toda é o corpo celular, onde você vai encontrar núcleo, esses prolongamentos aqui da membrana plasmática, que são os dendritos, tá? E daqui para cá você vai encontrar o axônio, certo? Então, a entrada do estímulo é sempre por aqui, independente se o estímulo está, né, se direcionando ao sistema nervoso central, de fora do corpo para dentro do corpo, ou vice-versa. O estímulo sempre vai entrar no dendrito, aqui nesses prolongamentos aqui, tá? Vai passar por esse canal, chamado canal axônico, e vai sair por aqui, que são as terminações nervosas, certo? Então esse é o padrão básico de um neurônio. Percebo que esse axônio, olha só, ele tem um revestimento amarelado. Esse revestimento amarelado são estruturas conhecidas por bainha de mielina, que na verdade é uma estrutura à base de lipídio, moléculas de gordura. Para quê, né? Por que será, professor, que tem essas moléculas de gordura aqui? Isso é um isolante, pessoal, tá? Funciona como um isolante elétrico, né? Mais adiante nós vamos estar falando um pouquinho, né, se tudo der certo, sobre condução de impulso elétrico. Aí vocês vão entender melhor como funciona o transporte, né, de impulsos elétricos aqui, fisiologicamente falando, certo? Mas a ideia é como se fosse um fio de energia. Todo fio de energia não tem uma capinha plástica em volta dele? Para que serve aquela capa plástica? Para proteção nossa? Também. Mas também para não deixar a energia que passa por dentro do fio se dissipar, se perder, né? Os elétrons, energia é basicamente elétrons, né, pessoal? Nós sabemos bem disso. Então, a energia passa por esse fiozinho aqui e sai por aqui para se conectar a outro neurônio, né, de forma química, tá? Isso aqui a gente vai estar vendo depois. Voltando aqui um pouquinho, então vamos lá. Então, nervo é uma estrutura com axônios e dendritos. Então, quando você tem milhares e milhares de estruturas como essa, todas uma grudadinha na outra, você tem um nervo. Vou mostrar daqui um pouquinho a anatomia de um nervo, tá? Então, olha lá. Quais são os principais nervos, né? Olha aqui, ó, nós temos os nervos cervicais, tá vendo? Nervos cervicais, que ficam aqui no início da coluna vertebral, né? Eles partem da medula espinhal. Os nervos torácicos, os nervos lombares, os nervos sacrais e o nervo coxígeo, que fica na extremidade aí, coxígea da coluna vertebral, tá? Então são 31 pares de nervos espinhais ou raquidianos, também são chamados de raquidianos, que partem aqui da coluna vertebral. E 12 pares de nervos cranianos, que partem da estrutura do encéfalo, tá? Então, os nervos cranianos partem do encéfalo e os nervos raquidianos partem da medula espinhal. Muito cuidado com isso, tá? É sempre bom estar recordando, lembrando essas informações. Aqui só uma pontinha para vocês a respeito da recepção, condução e interpretação. Então, vamos imaginar que isso aqui faz parte do tecido epitelial, né, da sua pele, o seu dedo, né, ou o seu braço, tá? E você tá fazendo um chá quente ali, né? E aí você, por acidente, encosta o dedo lá na panela quente e isso dói, né? Mas por que dói?
Se a informação da dor está armazenada, né, no sistema nervoso central, por que dói na pele do seu dedo? Né? Como que você sente essa dor? Então percebam aqui, veja que existem aqui, né, terminações nervosas aqui. Então você tem o tecido epitelial e logo abaixo o tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo, bem próximo ao tecido epitelial, existem aqui neurônios com seus dendritos, né? Neurônios com seus dendritos, receptores nervosos. Olha aqui, ó, receptores, tá? Sensitivos. Isso aqui é o que a gente chama de neurônio sensitivo ou nervo sensitivo, né? Então, a informação de calor, o excesso de calor que você encostou na panela quente, ele vai excitar esse neurônio aqui através do dendrito aqui, vai passar por todo o axônio, olha só, vai passar por todo o axônio e vai chegar aqui. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Ó, isso aqui é uma sinapse química, tá? Veja que um neurônio não se conecta ao outro, né? Veja que o neurônio não se conecta ao outro aqui. Isso é uma sinapse. Existem neurotransmissores que levam a informação do excesso de calor para o outro neurônio, tá? Excitando o outro neurônio. Então, esse neurônio aqui tá com o seu dendrito, né, esticadinho, e ele é excitado, e essa informação, então, vai passando de neurônio para neurônio. Então, entrou pelo dendrito, axônio, dendrito, axônio, ó, axônio, e esse axônio vai passar essa informação do calor excessivo para um neurônio conector. Esse neurônio conector, ele está conectado onde, galera? Está conectado no sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai interpretar essa mensagem, vai dar uma resposta a essa mensagem que chegou aqui. E essa resposta é o quê? Dor. Né? Então, no caso do excesso de calor, essa dor então é enviada para um neurônio, né? Um neurônio que a gente chama de neurônio motor, que é o neurônio que vai enviar essa mensagem agora para o músculo lá do seu dedo, né? Então, ó, essa mensagem da dor entra nos dendritos, passa pelos axônios, aqui nova sinapse, vem pelo dendrito, até chegar nas terminações nervosas, nos músculos. Isso aqui é uma célula, são células musculares, tá? O que vai acontecer? Vamos imaginar que sejam músculos do seu dedo, do seu braço e assim por diante. Então, você encostou o dedo na panela quente, automaticamente você tira. É instantâneo, é um reflexo. E por que você tem esse reflexo? Justamente porque a informação do calor excessivo já passou por todo esse caminho aqui, e agora essa resposta, essa informação da dor, ela vem para a sua musculatura e você primeiro tira o dedo e depois sente a dor, né? Então, por que isso? Porque tem que ser muito rápido. Se você não tiver esse rápido reflexo, você vai queimar o seu tecido epitelial e isso não é bom para o seu corpo. Então, o seu corpo se defende com um reflexo rápido através de uma mensagem enviada para a musculatura, ou do seu dedo ou do seu braço. Tá bom, pessoal? Então é só para você ter uma ideia de como que o sistema nervoso, né, ele recebe, ele conduz e ele interpreta e ele dá a resposta que você necessita, tá? Então, a maioria das nossas relações com o ambiente funcionam dessa maneira. Os nossos órgãos, os sentidos, tá, estão conectados com o ambiente, recebendo estímulos de luz, estímulos de tato, né? Audição, olfato, paladar, todos os estímulos externos chegam até os nossos músculos, os órgãos, que a gente chama de órgãos efetores, né? Aqueles que vão efetuar certos tipos de movimentos, ações, desta maneira, tá joia? Bacana, né? Um nervo, eu falei para vocês que eu ia detalhar o nervo, né? Um nervo é uma estrutura, que eu já falei, anatômica, uma via de condução neural formada por axônios e dendritos, né? Isso aqui nós já falamos.
que é responsável por transmitir impulsos elétricos. De forma simplificada, podemos entender que cada nervo é envolvido por um tubo de tecido conjuntivo, que é chamado epineuro. Olha aqui, galera, ó, a imagem, né, não sei se está bem legal para vocês aí, mas veja só, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso é um nervo. É um nervo só, tá? Então, tudo isso é um nervo. Veja que existe aqui uma camadinha, ó. Imagine que você fosse capaz, né, de microscopicamente, isso aqui é microscópico, é extremamente fino, viu, galera? É muito, muito fino mesmo, né? Só com alta tecnologia para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, tá descascando, né? Como se a pessoa tivesse cortado aqui e tá descascando pedaço por pedaço esse nervo. Então essa membrana que você está vendo aqui, ó, é o epineuro. Ele envolve todo o nervo, tá? É uma camada de tecido conjuntivo, tá? Veja que os neurônios, olha eles aqui, galera, ó, tá vendo aqui? Cada fiozinho desse representa um neurônio ou um conjunto de neurônios, né? Então, isso aqui são vários e vários neurôniozinhos, todos formando um feixe, né? Então, em volta desse feixe de neurônios aqui, nós temos uma camadinha de tecido conjuntivo também, que é o perineuro. E em volta de cada neurônio, olha, eu não sei se dá para você ver aqui, tá? Ele puxou, tá vendo? Ó, o axônio, né? A bainha de mielina. E aqui, assim, tem um cortezinho mostrando o quê? O endoneuro, que é uma capa de tecido conjuntivo que fica em volta de cada neurônio. Então, eu tenho o endoneuro, que encobre cada neurônio. Eu tenho o perineuro, que envolve um feixe de neurônios. E eu tenho o epineuro, que envolve todos os feixes de neurônios. Professor, por que precisa desse tecido conjuntivo? Ora, vocês sabem muito bem que tecido conjuntivo é um tecido vascularizado. Percebam aqui, ó, azul e vermelho, tá? Então, esse azul e vermelho representa o quê? Representa vasos sanguíneos, tá? De condução de sangue venoso e sangue arterial. Então, esse tecido conjuntivo, ele precisa existir primeiro para que haja um isolamento elétrico de toda eletricidade que está sendo conduzida aqui. E segundo, para permitir a passagem dos vasos sanguíneos, que vão levar oxigênio, levar nutrientes para esse conjunto de neurônios aí, tá? Então, as células nervosas, cada neurônio desses, são as células que mais usam energia. Elas precisam de muita glicose para metabolizar e gerar o ATP. Lembra lá da respiração celular, né? Então, células nervosas são células extremamente ativas com relação à respiração celular. Metabolizam glicose o tempo todo. E para metabolizar a glicose e produzir energia, essas células precisam de quê? Muito sangue, né? Muito sangue. Esse sangue tem que ter o quê? Água, glicose, gás oxigênio, né? Então tem que ter muito sódio, potássio, vários tipos de íons, tá ok, galera? Então isso aí é importante, conhecer essa estrutura. É isso que é morfofisiologia, é você entender a forma, o formato e como esse formato funciona no corpo humano, tá, galera? Algumas curiosidades importantes aí com relação aos nervos também. Então existem nervos chamados de aferentes, formados por nervos sensitivos. São nervos aferentes, aqueles que enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Então, só voltando aqui, ó. Então, esse nervo aqui é um nervo aferente. Ele está levando informação de fora do corpo, da periferia, para o sistema nervoso central, tá? Então, esse é o nervo aferente. O eferente é o contrário. Tá? São os nervos motores. Eles enviam sinais do sistema nervoso central para músculos ou glândulas, certo? Que são que são esses aqui. Então, nervos aferentes, nervos eferentes. Nervos aferentes ou sensitivos, nervos eferentes ou motores.
Essa nomenclatura é importante, viu, galera? Muito cuidado com isso. E tem aqueles que são nervos mistos, que podem ser, ora, sensoriais, ora, motores, como é o caso dos nervos raquidianos, tá? Todos os 31 pares de nervos da coluna vertebral são nervos mistos. Eles podem tanto receber estímulos quanto enviar estímulos, tá? Por quê? Porque, veja bem, já imaginou, se você tá lá, mete o dedão do pé numa pedra, né? E aí você precisa perceber essa dor, obviamente, para se cuidar, tratar aquele dedo machucado, alguma coisa parecida. Ora, se essa informação mecânica do atrito do seu dedão com a pedra tiver que chegar até o encéfalo, até a cabeça, para depois essa mensagem voltar, isso demoraria milissegundos a mais preciosos. Tá? Então, esses milissegundos a mais preciosos, eles não podem acontecer, porque você teria uma resposta mais demorada. E aí o que a natureza fez? A natureza fez com que os nervos raquidianos, ou seja, a coluna vertebral, ela pudesse dar a resposta. Então a coluna, a medula espinhal, ela recebe essa informação lá do dedão do seu pé e ela mesma dá a resposta imediatamente. Então você bate o dedo ali na pedra, imediatamente você, né, sente aquela dor, né, afasta o seu pé, né, e vai se tratar, vai se cuidar, certo? Então esses são o que nós chamamos de nervos mistos, tá? Tronco encefálico. O tronco encefálico, galera, ele possui 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, na parte inferior do encéfalo, nós temos aí os locais de onde partem, né, os nervos encefálicos, tá? Os nervos encefálicos ou nervos cranianos, são 12 pares. Eu vou só citar alguns aqui para vocês, né? Para você, o nome deles tem alguns, né? O nome deles tem muito a ver com a função deles, tá? O nervo olfatório, obviamente relacionado ao olfato, óptico, né? Olha aqui, ó, facial intermédio, que é muito relacionado com os movimentos da face, tá? Glossofaríngeo, que tem muita relação com a deglutição, certo? Que é o hipoglosso também, muito relacionado com a musculatura da língua, né? Troclear, muito relacionado com a audição, certo? Então vejam que esses nervos que estão, né, na região do crânio, os nervos cranianos, são nervos diretamente relacionados com os órgãos dos sentidos que estão na cabeça, ou seja, audição, visão, olfato, paladar, né? O início da digestão, que é o movimento da língua, a deglutição. Então são nervos que vão controlar toda a atividade da cabeça, né? E também parte da atividade aí, né, de alguns outros órgãos ou alguns outros sistemas. Então, para vocês, né, dentistas ou futuro dentistas aí, os nervos que vocês mais vão trabalhar serão esses aqui, os nervos cranianos. Por quê? Porque você vai tratar o dente de uma pessoa, você não vai dar anestesia, né, em outro lugar que não seja no crânio, né? Então você, a não ser que a pessoa esteja com anestesia geral, um acidente grave, alguma coisa assim, né? Mas uma pessoa ali no seu consultório, você vai dar uma anestesia na boca dela, em locais específicos, né? Que vocês vão aprender, tá? Então, os nervos que vocês estarão entrando em contato são justamente esses nervos cranianos. Nervos que estão diretamente relacionados com movimento de mandíbula, né? Movimento de mandíbula, movimento da língua, né? Sensibilidade, a sensibilidade da face. Então, todos esses nervos são extremamente importantes aí para vocês dentro do curso, né, da formação de vocês, tá ok? Aqui nós temos os nervos
os 31 pares de nervos espinhais, né? Se você perceber, existem alguns detalhes importantes. Por exemplo, nervos cervicais. Perceba, olha lá, ó, eles controlam cabeça e pescoço, diafragma, né? Deltoide, bíceps, tríceps, mão, né? Então, mãos, tá? Então, os movimentos do braço, dos braços, do pescoço e da cabeça estão diretamente relacionados com os nervos cervicais. Então, para vocês que são da área também, né, da odontologia, é fundamental trabalhar com esses nervos aqui, né? Por quê? Porque, né, o indivíduo, quando está ali no consultório, ele tem que estar movimentando bem a sua cabeça, ele pode ter espasmos, ele pode estar... vocês, quando estão fazendo a sucção, não sei se alguém já trabalhou aqui como auxiliar, né, no consultório odontológico, aquele processo de sucção, ele é fundamental. Porque se a pessoa engasgar, ela pode, né, causar confusão, ela pode causar uma confusão na interpretação desses nervos aqui, né? Ela pode gerar espasmos musculares, né, a nível de pescoço, e isso pode atrapalhar o seu trabalho ali durante o procedimento. Então é importante você saber direitinho, né? Muita gente não dá muita importância para aquele papel da sucção, mas ele é extremamente importante. Você não pode colocar aquele aparelho de sucção em qualquer lugar, né? Porque você pode causar uma reação de algum nervo, né? A pessoa pode engasgar ou coisa parecida. Então, muito cuidado com isso, certo? Aqui um resumão, como eu já falei para vocês. Olha lá, ó, né? Sistema nervoso central, crânio e medula espinhal, né? O crânio tem o cérebro, cerebelo e o tronco cerebral. Esse tronco cerebral é dividido em mesencéfalo, ponte e bulba. Já já eu vou mostrar isso para vocês. E a coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico tem os nervos, que eu já falei sobre eles, e as terminações nervosas, que são os nervos sensitivos e motores, né? Pessoal, eu vou parar por aqui e já já eu volto com a segunda parte da nossa aulinha, porque senão fica muito longo o vídeo e aí fica complicado a gente acompanhar, tá joia? Mas aguarda aí que já já eu volto. Um grande beijo, um abraço, tchau, tchau.